A paz de Cristo para todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma sequência de aulas da Escola Dominical. Nós temos aqui aulas todas as semanas para as classes de adultos, juvenis, adolescentes e jovens. Todas as semanas um vídeo novo, comentando a aula, trazendo aí algumas curiosidades para ajudar, para ser um suporte para todos aqueles que desenvolvem o ministério maravilhoso de ensino da palavra de Deus na igreja através da escola dominical. Trabalha mais de 20 anos com jovens e adolescentes, também pregando a palavra de Deus, dando palestras, participando de escolas bíblicas, participando de congressos, de eventos, de cultos, de festividades. E aqui na descrição dos vídeos você tem todas as minhas redes sociais para conhecer melhor nosso histórico e ministério. E será um prazer no ano de 2020 conhecer, cooperar com eventos de sua igreja, na sua congregação, aí no seu campo de trabalho. Será um prazer atender os irmãos em todo o Brasil, aonde quer que formos úteis. Vamos à nossa aula da escola dominical. Amigo bom sabe como te levar até onde Jesus está. Namorado bom é aquele que te leva para Jesus, não que te afasta dele. Aleluia! Chegando com a aula 3, classe de juvenis. Aula 3, classe de juvenis. Nós estamos estudando sobre os profetas menores. Tá? No dia de hoje, na aula 3, nós vamos trabalhar aqui falando do profeta Joel, o anúncio do Pentecostes. O objetivo é evidenciar o juízo e a misericórdia divina, anunciar o derramamento do Espírito Santo e explicar o dia do Senhor e a sua justiça. Isaías 44:3 é o texto-chave aqui da lição, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O texto, claro, está em Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 32. Nós vamos estudar nesta lição aí a promessa do derramamento do Espírito Santo, e não só isso, o cumprimento anos mais tarde, e nós vamos entender um pouco aí mais desse livro. A nação vivia o terror da calamidade social, pois a praga de gafanhotos havia consumido a terra, enquanto resultado imediato do juízo de Deus sobre os pecados dos homens. Entretanto, o juízo vindouro estava direcionado aos que não se arrependessem de seus maus caminhos. Deus não esperava uma mudança apenas de lábios, mas um arrependimento sincero, de consciência e de atitude. Logo, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne fazia parte da promessa de restauração do povo de Deus. Eles estavam vivendo um momento muito crítico, socialmente, economicamente, espiritualmente. Mas no meio de todo esse caos, Deus faz uma linda promessa, a de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Eu quero sempre lembrar que na lição de juvenis, os professores têm um auxílio que nas outras lições não tem. Talvez tenha na de adolescentes, se não me falha a memória, que é sempre uma dinâmica muito simples, com coisas do dia a dia, não é? Para que os alunos interajam e entendam melhor, compreendam melhor o assunto da aula. Então, use isso, use aí essa dinâmica que está na sua revista de professor aí. A aula vai começar, dinâmica, experimentando o Espírito Santo. Faça essa dinâmica em sala de aula, porque isso ajudará você na sua aula. Lembrando que você pode incluir os alunos, não é? Tem aí um aluno na sua classe que você pode contar com ele, mande a dinâmica, fala para ele preparar e ele faz lá na sala de aula. É uma forma de participação também. Bom, contexto histórico. Alguns dos livros dos profetas menores têm escassas informações biográficas. Joel é um deles. Enquanto algumas obras dos profetas menores datam suas mensagens citando reis, genealogias e períodos conhecidos da história, o livro de Joel mantém-se focado somente ao conteúdo de sua profecia.
de modo que podemos inferir informações pessoais do profeta de acordo com as características específicas do livro. Com base nisso, estudiosos, então ele tem aqui algumas informações sobre o livro que você vai ler. Joel não faz alusão aos reis das nações opressoras, como a Síria ou Babilônia, o que pode significar que na época do profeta, o reino de Judá estava sob a regência de um sumo sacerdote, provavelmente Joiada. Diante disso, o profeta relata o terror nacional assolador para Judá daquele tempo. Advinda da praga de gafanhotos, uma devastação vegetal sem precedentes atingiu a região rural da nação. Nós devemos lembrar que Judá, que os povos daquela época dependiam muito da agricultura e da agropecuária para sua própria sobrevivência, não é? Em relação não só a se alimentar, mas em fazer comércio, fazer negócios, não é? Até hoje é assim, a grande moeda de troca hoje ainda tem a sua base na alimentação. Quando gafanhotos, a Bíblia diz que eles eram tantos que não era a luz do sol não penetrava, não é? Aquela nuvem de gafanhotos, e era o grande terror, o grande terror para toda a agricultura. Eles destruíram de tal maneira que não tinha alimentos nem para o povo e também nem para os sacrifícios, para a oferta. Lembra que o culto que eles ofereciam tinham muitos elementos, não é? Tinha os animais, tinha os cereais, tinha as flores, mas o caos se instalou de tal maneira que nem para o culto eles tinham estes elementos. Neste contexto, o profeta anuncia pela primeira vez a vinda do Senhor. Esse dia trará o juízo de Deus para todos os homens, mas na mesma proporção, Deus, através do profeta, faz um apelo ao arrependimento. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. Ou seja, é como se Deus está dizendo, olha, está na mão de vocês mudar de situação. Está na mão de vocês mudar de ambiente. Convertam-se a mim. Convertam-se a mim de todo o coração. Não apenas da boca para fora. Não apenas exteriormente, mas interiormente. Com a alma, com o coração, com todo o coração. Rasguem o coração. Por quê? Porque Deus está dizendo, eu sou misericordioso. Eu sou compassivo. O que é misericórdia? Misericórdia é não lançar sobre nós o juízo que nós merecemos, que o homem merece por seu pecado. A misericórdia aplaca a ira de Deus. Mas como é que a misericórdia se manifesta? Num ambiente de arrependimento. Eu estava lendo Tiago 4, quando Deus diz assim, humilhai-vos, portanto, debaixo da mão de Deus, e Ele vos exaltará. Quantas vezes nós atribuímos esse texto a questões do dia a dia, questões pessoais, as nossas vitórias. Mas o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que o único lugar onde o homem verdadeiramente pode ser exaltado é humilhando-se diante do Senhor, é se convertendo, é se arrependendo. É incrível, a exaltação de que a Bíblia fala não tem nada a ver com bens materiais, tem a ver com tirar o homem da condição de escravo do pecado. Olha só aqui, Deus quer tirá-los desta miserável situação em que eles se encontram por desobediência a Deus. A única coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender. A única condição para Deus mudar o quadro desta nação era arrependam-se. E essa é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos. Arrependei-vos.
Muito bem, a estrutura do livro nós podemos dividir em 4 tópicos estruturais. Você tem aí a praga dos gafanhotos. O juízo de Deus havia chegado e estava claramente descortinado aos olhos da nação. No primeiro capítulo, de acordo com alguns estudiosos, os gafanhotos são descritos em 4 fases de devastação: o cortador, o infestante, o saltador e, por fim, o destruidor. Uma situação calamitosa, semelhante a essa, narrada no texto bíblico, foi vista pelos filhos de Israel que saíram livres do Egito, pois contemplaram a praga de gafanhotos que devastou toda a vegetação do antigo reino do Egito. É interessante isso, que Deus deixa claro para eles: olha, isso que está acontecendo com vocês é um juízo por causa dos vossos pecados. Isso aí não é algo aleatório, isso aí não é algo casual, não. A causa disso que vocês estão vivendo é o vosso afastamento de mim. Eu estava conversando com uma pessoa ontem. Nós temos que tomar cuidado nos dias que estamos vivendo. Muitas pessoas falam assim: Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Ele faz o que Ele quer. E eu estava conversando também esta semana, falando do amor de Deus, e eu cheguei à conclusão que o amor de Deus é irritante. E aqui, nesse contexto, mais ainda, olha só, o amor de Deus é irritante. Por quê? Porque quando você irrita de propósito uma pessoa, de forma proposital, quando você irrita alguém, sabe que está irritando e que quer irritar, o que você espera dela? É que ela fique irritada. Sim ou não? É que ela fique irritada. E porque ela fica irritada, ela se afasta de você que a irritou, certo? Muito bem. Só que Deus, o amor de Deus é irritante. Por quê? Porque quanto mais o homem irrita, e ele fica irritado com os nossos pecados, está aqui em Joel, o juízo vem, mas esse mesmo Deus que fica irritado com o nosso pecado é o mesmo Deus que olha para nós e diz: se arrependam que eu mudo a situação. Se arrependam que eu sou misericordioso. Se arrependam porque eu sou compassivo. Ou seja, por mais que você queira a distância de mim, uma coisa você nunca pode perder de vista: o meu amor, a minha graça, a misericórdia. A sua irritação, o seu pecado não altera aquilo que eu sou. Por isso que o amor dele é irritante. Quanto mais o homem quer distância, quanto mais o homem quer se afastar, mais ele escuta Deus dizendo: eu te amo, se arrependa porque eu mudo a tua situação, se arrepende porque eu mudarei a sua vida. Então, o chamado ao arrependimento de Deus, ele continua, independente das nossas atividades, ele continua: arrependa-se. E aí o salmista vai dizer que há um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Por isso que o amor dele é irritante. Quanto mais o homem, por mais que o homem faça de tudo para irritar a Deus, para deixar Deus irado. E Deus fica irado com o nosso pecado. Mas eu penso que Deus fica irado exatamente porque todo esforço humano para nos afastar dele não é nada diante do quanto ele nos ama. O que irrita a Deus é o que o nosso pecado representa. O nosso pecado representa o desprezo ao único amor que não nos despreza, mesmo quando é desprezado. Meu Deus. Ele continua a esperança de bênçãos futuras. A promessa de restituição do Senhor é anunciada. Suas bênçãos serão enviadas sobre a terra e a vida dos habitantes de Sião, porque o Senhor faz grandes coisas. Deus conclama o povo a alegrar-se pelos seus feitos justos, pela chuva fresca derramada, pela prosperidade dos frutos e pela restauração do que foi destruída. E ele anuncia também o derramamento do Espírito Santo para o futuro, sob a perspectiva de uma abrangência integral dos povos. Não é? Então essa promessa foi feita em Joel de forma abrangente, de forma aberta, e esta promessa ela é para todos nós, tá certo? Derramamento do Espírito sobre toda a carne. Ao encerrar o livro, Joel descreve de maneira escatológica o dia do Senhor como o julgamento das nações que oprimiram os filhos de Israel.
Deus cobraria maldade em relação à venda de seus meninos e meninas por depositarem os tesouros do Senhor em templos pagãos e comercializarem como escravos os filhos de Judá. Deus permite que nações sejam usadas para julgar Israel, para exercer o juízo de Deus sobre Israel, mas todas estas nações, elas foram e serão devidamente julgadas também por Deus. Agora Judá e Jerusalém receberiam a promessa de serem habitadas para sempre em ditosa paz. Assim será o julgamento do Senhor. Portanto, permaneçamos fiéis ao Senhor, na certeza de que um dia reinaremos com Ele em glória e repousaremos em paz. Você percebe, dentro da história de tudo que está acontecendo hoje no mundo, que Deus é aquele que guarda Israel. Tudo que Israel passou, tudo que Israel sofreu por sua desobediência e pela intriga dos povos à sua volta. Mas Deus tem guardado Israel, uma nação pequena, um povo pequeno, mas que tem uma importância estratégica para o mundo todo, como muitas nações muito maiores não têm. Muito bem, tópico 3 aqui, a mensagem, não é? A mensagem de Joel. A mensagem central do livro de Joel é sobre o dia do Senhor. Além de o tema da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne ser essencial para a vida da igreja, após declarar o juízo de Deus e conclamar a nação ao arrependimento. Ou seja, toda vez que Deus fala em juízo, a ideia de Deus é levar-nos ao arrependimento. Não é? Ele não nos abandona. Tá? O profeta inicia uma série de promessas de restauração que vão desde o retorno da produtividade da terra, ainda assolada pela ação dos gafanhotos, até o anúncio da salvação de todos os povos que invocarem o nome do Senhor. Deus promete não só bênçãos materiais, como as chuvas que trarão nova vida e terra, mas também bênçãos espirituais, como o derramamento do seu Espírito e a graça da sua salvação. O revestimento do Espírito Santo profetizado por Joel cumpriu-se no dia de Pentecostes, né? Então, eles foram revestidos de poder. E ali ficou claro que era o cumprimento de uma antiga promessa. Vale lembrar, promessa outra que é para todos nós ainda hoje. No dia de Pentecostes, a igreja do Senhor recebeu línguas repartidas como a evidência do batismo no Espírito Santo enquanto orava. Ela foi investida de autoridade e de poder para anunciar o Evangelho de maneira ousada e destemida, ao ponto de os servos de Deus entregar suas vidas sem receios por amor a Cristo. Então, por que a igreja precisa do revestimento de poder? Por que o derramamento do Espírito Santo é tão importante à igreja? Veja que a igreja nada começou sem antes ser revestida de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que o derramamento do Espírito foi e é importante para a igreja? Porque é no poder do Espírito que a igreja avança. É na autoridade do Espírito que a igreja avança e que a igreja luta, enfrenta o mundo, o pecado, o diabo. É no poder do Espírito, é na ousadia do Espírito Santo que a igreja cresce. Hoje, mais de 2000 anos se passaram e temos o privilégio de ser alcançados pela pregação e fazemos parte do povo santo que estará com Jesus na eternidade. Essa promessa, ela continua. Não é? Ela continua para os nossos dias. Por quê? Porque a igreja continua na sua missão de pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho que é, senão, entrar num território malignamente dominado para resgatar, para colocar em liberdade aqueles que estão cativos por Satanás através do pecado, libertá-los pelo poder da pregação do Evangelho. Isso é pregar o Evangelho. E para exercer esta missão de resgate, a igreja precisa do poder do Espírito Santo para cumprir sua missão hoje e continuá-la cumprindo até que o Senhor volte. Por isso, Deus deixou para nós, para todos nós,
esta promessa. E porque é uma promessa, deve ser buscada por toda a igreja. Eu me arrisco a dizer que, como nunca, nós precisamos ser revestidos de poder nos dias que nós estamos vivendo. Muitos estão lutando a luta da igreja, a luta espiritual, com muitas armas, com armas políticas, com armas filosóficas, mas Jesus nos deu a única arma que o diabo respeita, o poder do Espírito Santo. Armas espirituais contra um inimigo que é espiritual, que usa para destruir. Aqui ele usa para destruir as artes, a cultura, a música, a moda. O diabo mudou suas estratégias. A igreja precisa permanecer na estratégia que Jesus deu, que a igreja primitiva empenhou, e que toda a história da igreja mostra. Uma igreja revestida de poder não teme o inimigo. Ela é sim temida pelo inimigo. Então, Joel deixa aqui para nós esta lição muito importante para que nós nos arrependamos, para que nós nos convertamos. Eu tenho dito por onde tenho passado, mesmo pregando muitas vezes, na sua maioria ali, para jovens e adolescentes, eu tenho dito que nós vamos voltar a pregar conversão, a ensinar, a falar. O que é conversão? O que é se converter? Converter-se é mudar de direção. O homem está indo em direção ao pecado, mas ao ter encontro com Jesus, ele muda de direção, ele volta em direção a Deus e para Deus. Ele se humilha, ele se entrega, ele se arrepende e então há perdão de pecados e novo nascimento. Amém, gente? Que Deus abençoe suas vidas. Uma ótima semana para você, para tua casa, família e ministério. E até a próxima aula. Deus abençoe. Um grande abraço.